Arruda, peço a palavra. A palavra ao vereador Marcelo Arruda. Bom, eu quero iniciar cumprimentando todos os colegas vereadores que se fazem presente na sessão, também ao público batataense que nos acompanha pelos nossos canais no YouTube e também nos acompanham pela rádio difusora AM de Batatais. Meu abraço a todos, minha gratidão aí pelo interesse de vocês pelos assuntos, não só da cidade, mas assuntos de interesse geral, que são tratados aqui na nossa sessão da Câmara de Batatais. Eu queria iniciar hoje meu pronunciamento aqui manifestando um repúdio pessoal meu às propostas de reforma tributária encaminhada pelo senhor ministro da Economia, Paulo Guedes. A reforma tributária que ele entende necessária é acabar com as deduções das despesas médicas, deduções com plano de saúde, deduções com despesas odontológicas e outras relacionadas à saúde, e também terminar com a dedução de despesas na educação dos nossos filhos, de nós que pagamos escolas particulares. Então, o fim dessa isenção, ou melhor, dessas deduções na declaração do imposto de renda para o trabalhador assalariado é vergonhoso e lastimável. Eu gostaria de manifestar, inclusive, que essa questão é uma questão assim, absolutamente ilegal e inconstitucional, porque o artigo 153 da Constituição Federal estabelece que o imposto de renda das pessoas físicas será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. A progressividade é que ela deve atingir mais os que ganham mais e menos os que ganham menos. E aí a gente tem um paradoxo interessante aqui que eu gostaria de chamar a atenção de todos os colegas vereadores, assim como da nossa população, que os lucros e os dividendos pagos aos proprietários de empresas, aos sócios de empresas, eles são isentos do imposto de renda. Além disso, os lucros excedentes apurados pelas empresas e distribuídos aos sócios também são isentos de recolhimento do imposto de renda. Só para se ter uma ideia, com essas isenções sobre os lucros e dividendos e sobre o lucro excedente distribuído aos sócios, o governo federal abre mão anualmente de em torno de 600 bilhões de reais. Eu vou falar aqui com base nos dados de 2018, que são os dados que eu consegui coletar. Então, em 2018, o governo abriu mão de receitas oriundas da tributação dos dividendos pagos aos sócios das empresas, e do lucro excedente apurado nas empresas também distribuído aos sócios. Enquanto que a renúncia fiscal, em virtude das deduções na declaração de imposto de renda, não passaram de 110 bilhões. Quer dizer, é 6 vezes maior o valor da isenção dos lucros e dividendos. Então, mais uma vez, eles querem que você, trabalhador, você, todos nós aí que somos assalariados, que nós arquemos com a conta de sustentar milionários, bilionários, que são os que pagam menos impostos nesse Brasil. Então fica aqui meu manifesto, meu repúdio. Eu quero pedir a atenção de você, ouvinte aí que está nos acompanhando, de você, cidadão, para que você fique atento para que não seja prejudicado e lute contra essa malfadada reforma. É necessário, sim, fazer uma reforma tributária e tem propostas sérias nesse sentido, inclusive a proposta que o nosso deputado Baleia Rossi está encampando lá no Congresso Nacional, a PEC 45. Agora, a maneira como o ministro da Economia trata as questões que afetam diretamente o interesse do trabalhador é profundamente lastimável e eu preciso manifestar aqui meu repúdio mais profundo em relação a isso. Então, ao contrário do que o senhor ministro alega, as deduções na declaração de imposto de renda não favorecem os mais ricos, mas sim o trabalhador. E o que é pior de tudo isso, gente? Educação e saúde
são direitos universais que deveriam ser garantidos pelo Estado. Privar os trabalhadores assalariados destas deduções significa penalizá-los duplamente. Por que penalizá-los duplamente? Porque você paga o imposto e o governo não te retribui em saúde ou educação. Aí você vai lá, você contrata um plano de saúde ou paga uma consulta particular com um médico, põe o seu filho numa escola particular, quer dizer, você desonera o Estado, porque uma vez que o seu filho não está nem sendo atendido pelo SUS, nem pela escola pública, você está desonerando o Estado. Então você desonera o Estado, só que você já pagou o imposto. E aí você paga de novo agora para o privado para poder ter o serviço que o Estado deveria te fornecer e não te fornece. Então é simplesmente ridículo. Então a gente vê que fica nessa situação. O trabalhador obrigado a pagar por um serviço que deveria ser ofertado pelo Estado, né, mas que ele não tem, e depois ainda vai incidir imposto sobre esses valores, porque o ministro da Economia quer simplesmente acabar com as deduções que estão estabelecidas no imposto de renda da pessoa física. É lastimável e eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês em relação a isso. Eu também queria cumprimentar o vereador Sabará e quero cumprimentar também o presidente Santana, que já registrou nessa sessão, né, um voto de pesar aí por todas as vítimas da Covid em nosso país, né? As vítimas essas que não são números, são pessoas com nomes, com filhos, com esposas, com pai, com mãe. Então, um número assustador de mais de 106 mil falecidos, vítimas da Covid. Nós, em nosso município, já tivemos 17 vítimas. Então, é importante que a gente, o tempo todo, registre a nossa indignação e o nosso pesar pela perda de todas essas vítimas da Covid. E aí, nesse mesmo sentido, eu queria fazer um alerta a toda a nossa população, e principalmente aos jovens que parecem se sentir meio que inatingíveis pela doença, né? Eventualmente até você pode ser inatingível, vamos dizer assim, você pode se contaminar, pode não ter um grande prejuízo na sua saúde, mas você passa a ser um vetor, você vai transmitir essa doença para os seus pais, para os seus avós, né? Para uma criança, um filho. Então vamos ter responsabilidade. Além disso, gente, eu acho que as pessoas não têm a exata noção das inúmeras sequelas que são deixadas pela Covid-19. Como se não fosse suficiente o cidadão quase morrer de falta de ar e ter que ser entubado numa UTI para poder respirar. Só para terminar, senhor presidente, ficar quase 15 dias entubado, essa doença ainda deixa uma série de outras sequelas, como problemas neurológicos, de fala, de deambulação. Então, vamos tratar com responsabilidade essa questão e vamos zelar pela saúde sua e do próximo também. Se você não se sente responsável pela sua, seja pelo menos responsável pela saúde do próximo e respeite o próximo.